Centenário do Sul e região, hoje é um dia muito especial, porque o Papo Cabeça hoje ele está itinerante. Hoje nós não estamos na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e hoje eu estou aqui com uma lenda, não só como atleta, mas como dirigente do esporte nacional. Uma pessoa que tem dedicado a vida para fazer a modalidade de kickboxing não só solidificar, se consolidar, mas principalmente expandir, que leva oportunidade de vida para as pessoas através do kickboxing. Mestre Zorello, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu quero começar. Nem sempre foi esse dirigente espetacular que nós temos o privilégio de ter no Brasil em nível internacional. Antes foi atleta, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós da sua vida como atleta. Eu me iniciei nas artes marciais, no Kung Fu especificamente. Fui campeão brasileiro de Kung Fu e ali migrei. Ali migrei porque eu vi que eu gostava muito do estilo que se adaptava na época, ao Full Contact, né? Nós não tínhamos ainda kickbox aqui no Brasil. Kickbox é uma modalidade um pouco mais recente, né? Estamos falando aí, comecei na meio da década de 80 ali, né? E aí migrei pro boxe, migrei pro kickbox e levei uma carreira, durante muitos anos, uma carreira conjunta aí, kickbox e boxe. Sensacional. Tem algum momento assim marcante, especial, fala, poxa, isso aqui foi legal, uma cidade que eu visitei, ou um momento, ou uma história, enfim, algo que marcou o senhor que vem à cabeça agora? Cara, são vários, né? Vários momentos, porque como atleta sempre foi muito interessante, né? Render, trabalhar com o desenvolvimento do esporte, participar dos eventos nacionais e internacionais. Então, isso é legal. E aí, galgar, né? Conquistar resultados, né? No profissional eu conquistei todos os títulos possíveis. Fui campeão ibero-americano, fui campeão europeu, defendendo a Itália, depois me sagrei campeão mundial. E quando me sagrei campeão, defendi o título por 10 anos, 8 meses e 24 dias. Foram 18 defesas de título, enfim. Até hoje o atleta que permaneceu da categoria dos pesados, que permaneceu por mais tempo com o cetro mundial. Sensacional. E é muito legal isso, porque ter hoje um ex-atleta que foi campeão, que ganhou tudo, à frente da CBKB, é muito importante para os atletas que estão. Por quê? Porque sabe quais são as dores e quais são os desafios a serem enfrentados, não é isso, mestre? Caminho, né? Conhece os caminhos que acabei trilhando e que eles estão trilhando agora, e procurar oportunizar para tudo, né? Aquele esporte que me rendeu tudo que eu tenho até hoje, né? Então, na verdade, é uma honra, né? Oportunizar para essa molecada aí o que nós estamos fazendo. Sensacional. Que lições o tatame, o ringue, trouxe que você leva para a vida pessoal e profissional, mestre? Muitas. Eu acho que o esporte, eu tenho certeza que o esporte é a principal ferramenta de socialização das pessoas. Principal ferramenta. Isso aí é fundamental realmente, né? E as lições que eu acho é você saber o dia a dia, você saber perder, você saber ouvir o não e você conviver com isso, né? Você perdeu uma competição hoje, qual o caminho? Volta pro treino. Volta pro treino amanhã, outro dia, já foi, essa competição já foi. Bora, focar na próxima competição, volta pro treino e vambora, né? Eu, durante muitas vezes, eu era entrevistado, qual foi a luta mais dura da sua carreira? Eu falei, a próxima. Essa aqui já foi. Sensacional. Que fica de aprendizado, pessoal, que fica de aprendizado porque isso é pra vida. Mestre, que momento você decidiu migrar? Você falou aqui que ficou muito tempo como o maior campeão da modalidade, mas qual foi o momento que você falou, agora eu vou migrar, agora eu vou para a área de gestão? Eu comecei a migrar ainda como atleta. Ainda como atleta, né? Eu fui campeão mundial na Itália, em 1º de março de 91, e lá eu recebi do presidente Enio Falsoni a incumbência de desenvolver o esporte na América do Sul, inicialmente, né? Não só no Brasil, América do Sul inteira, né? Nesse momento eu comecei a entender um pouco mais como era o esporte, comecei um pouco a migrar, e assim fui trabalhando ainda. Eu permaneci campeão mundial por 10 anos, eu levei durante esses 10 anos a carreira de atleta e gestor. E depois de 2000, aí sim, só gestor, me tornei presidente da Confederação Pan-Americana, fui eleito vice-presidente da UACO, diretor mundial do Full Contact, e hoje sou o CEO
de manager internacional da Waco Pro, enfim, a vida inteira ligada ao kickboxing. Sensacional. Nessa transição de 10 anos, quais foram os maiores desafios de conciliar atleta e gestão? Na verdade, acho que entender o esporte, entender as necessidades do esporte, né? Você falou aí, há alguns minutos, que exatamente a experiência, ter a experiência de um atleta na gestão. Eu acho que isso é muito importante. E é importante também que o atleta se capacite para ser gestor, para o pós-carreira, né? Seja ela qual for. Porque hoje nós temos muitas oportunidades, né? Antigamente você tinha só ou era atleta ou só professor. Hoje você tem uma gama de profissões que um atleta de kickboxing pode exercer enquanto carreira e depois pós-carreira de atleta. Então isso é muito importante, entender as necessidades da gestão do esporte para oportunizar o melhor que aquele segmento precisa, seja ele o arbitral, seja ele da preparação de eventos, organização de eventos, técnico e aí por diante. Isso é importante porque o atleta ele precisa entender cada vez mais que ele precisa estudar, que ele precisa se capacitar em todas as áreas. Não é só jogar futebol, não é só jogar basquete, não é só lutar. Ele precisa trabalhar com o seu emocional e com a sua mente, porque senão ele vai ter uma vida como atleta curta e depois acabou o esporte para ele. E se me permite uma parte? Por favor, por favor. Nenhuma evolução social ou cultural acontece se não passar pela educação. E quando a gente fala educação, é capacitação. Você tem que se capacitar a cada dia. Invista na sua capacitação e tenha em mente que conhecimento foi feito para ser compartilhado. Compartilhe o seu conhecimento. Sensacional. Nada de guardar só para você, hein? Aprendeu? Compartilhe. Mestre, última pergunta para nós encerrarmos esse bloco. Como é liderar uma confederação de um esporte que cresce tanto, que tem buscado em várias áreas? Recentemente o mestre esteve em Brasília, mas que ainda luta por reconhecimento em alguns estados brasileiros. É um trabalho constante, né? A equipe da confederação é muito boa, muito grande. Nós temos estados muito desenvolvidos, caso do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo vem crescendo. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vem me surpreendendo a cada evento, a cada ano, eu diria, não somente a participação em Copa Brasil e também no Campeonato Brasileiro, mas pelos eventos estaduais que eles estão organizando, pelas parcerias governamentais que eles estão firmando. Enfim, a equipe, né? A equipe da CBKB é muito grande. Sensacional. Não saia daí, o papo tá gostoso, o papo tá de experiência e a gente volta já. Voltamos com o programa Papo Cabeça. Hoje nós temos aqui uma lenda do esporte nacional e internacional, mestre Paulo Zorello, presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing, entre outros cargos internacionais que ele ocupa, que eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui falando no podcast só dos títulos e dos cargos executivos que o mestre exerce. Mas, mestre, fala para nós, quais os principais desafios que o kickboxing enfrenta hoje no Brasil para ele continuar crescendo? São alguns, né? Eu acredito assim, a gente vem cumprindo metas, um plano de metas. Isso é importante. Estabelecemos a cada ano as metas para o ano e as metas para o próximo quadriênio, observando muito o ciclo olímpico. Por que eu te falo ciclo olímpico? Porque nós somos hoje, a WACO é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional desde 2020 como um membro oficial, e aí nós migramos para as continentais e para as nacionais, abrindo portas para que participem do circuito olímpico. No continental, por exemplo, ano passado nós participamos dos Jogos Bolivarianos, aniversário do bicentenário da Revolução Bolivariana, que aconteceu em 8 de dezembro, comemorado em 8 de dezembro, foram 200 anos da comemoração o ano passado, e depois esse ano vamos participar em outubro do Centro-Americano, na cidade de Guatemala, e em Ayacucho, Peru, em dezembro, dos Jogos Bolivarianos. Ano que vem já temos Centro-Americano e Caribe, é um outro jogos também do ciclo olímpico, e também Bolivariano Juvenis, e provavelmente Sul-Americano. Então, passo a passo, a gente vai adentrando ao ciclo olímpico continental. E aí, qual é o grande desafio? Preparar as escolas, preparar os times, preparar os técnicos, preparar os árbitros, para entender como funciona esse ciclo. É possível a gente falar de um prazo, mestre, de uma possível Olimpíada, para a gente estar lá dentro?
defendendo a bandeira do kickbox? É possível. Pra vocês terem uma ideia, em 2028, Los Angeles, foram 60 esportes que concorreram às vagas de novos esportes aos Jogos Olímpicos. Nós ficamos na lista dos 5 esportes finais. Ou seja, isso pra gente é um feito sensacional. E foram escolhidos 3. Ou seja, nós não entramos por 2 esportes. Tá? Batendo ali na porta. Batendo na porta. E Brisbane, 32. O nosso presidente Roy Baker já deve ter feito algumas dezenas de viagens para Brisbane. O trabalho é muito forte. Ele esteve comigo agora, por exemplo, no CISM, como você falou, que é o CISM é a Comissão Internacional do Desporto Militar, cujo presidente é um brasileiro, Coronel Rolim. Nós vamos adentrar também no esporte militar e de lá de Brasília nós fomos a visitar o Comitê Olímpico Peruano e o Instituto Peruano de Deporte e recebemos o convite para apresentar a proposta oficial para debutar em 2027 em Lima. Então esse é o caminho que a gente vai trilhando passo a passo. Sensacional, mestre. Eu costumo dizer, como secretário de Cultura e Esporte, que enquanto o esporte não receber a mesma atenção que a saúde e a educação, nós não vamos caminhar na mesma velocidade. O professor mestre acredita que esse caminho conjunto com as políticas públicas, com a gestão pública de qualidade, vai beneficiar o esporte e o kickboxing em específico? Com certeza. Lógico que nós nunca teremos a mesma verba da educação e da cultura. Sim, naturalmente. Jamais, mais de 30%. Que é lógico. Porém, da educação e da saúde. Não cultura, educação e saúde. Porém, eu te digo, quanto maior for o investimento no esporte, menor será a necessidade do investimento na saúde. Isso é comprovado. Sensacional. Mestre, toda essa articulação internacional do Brasil, e especificamente do trabalho que o mestre vem fazendo, coloca o Brasil numa posição de vantagem mundial no kickboxing. É fato isso ou não? É uma visão errônea minha? Eu não digo condição de vantagem, porque quando você fala em vantagem de futebol, nós estamos falando de vantagem no kickboxing, vantagem mundial, nós estamos falando em liderança e resultados, né? O Brasil vem galgando resultados expressivos no padrão internacional, tanto continental quanto mundial. Nós estamos longe das grandes potências, lógico, que está na Europa. Em algumas modalidades de tatame, a gente está muito longe, mas continuamos investindo com campos nacionais, campos internacionais, e é o que a gente vai continuar fazendo. Porém, quando você tem uma liderança continental de um país, ou seja, você tem um presidente brasileiro, é lógico que você consegue concentrar políticas do esporte e utilizando o país como um tubo de ensaio para os outros países, para o continente. E é lógico que os resultados também do país são expressivos. Mestre, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no podcast Papo Cabeça. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para 2 públicos. Primeiro, para os filiados da CBKB, claro. E outro, para quem pensa em participar de um esporte de contato que é o kickbox. Porque a gente ainda enfrenta muito, mestre, aquele preconceito. Eu não vou pôr o meu filho na luta porque ele vai apanhar. A gente enfrenta muito. E a gente tem um trabalho de conscientização, que a gente não ensina violência, a gente ensina primeiro um esporte. E antes do esporte a gente ensina disciplina, estratégia, obediência, porque o nosso objetivo é formar cidadão e cidadão integral. Exatamente, cidadãos, né? A verdade é assim, se você pensar, né, primeiro para os filiados, né, da Confederação Brasileira, né, agradecer, né, é mais um agradecimento ao trabalho que vocês têm feito regionalmente, os faixas pretas, os professores, os presidentes, os árbitros, enfim, todos os nossos filiados que têm trabalhado muito, diariamente, para que o esporte continue a crescer, tá? Para o praticante comum, praticante da academia, procure uma academia afiliada, isso é muito importante. Veja lá, entre no site da Confederação, entre no site da Federação Estadual e veja essa academia afiliada. Veja se esse professor é um faixa preta da Confederação Brasileira. Isso lhe trará uma garantia que você está no bom caminho, você está em boas mãos. Esse é um grande fato. Sensacional, mestre. Para aqueles que pretendem treinar a modalidade e treinar o esporte. O esporte, principalmente o esporte de luta, ele te ensina muito a conviver com o não, conviver com a derrota. Isso é muito importante para te preparar no dia a dia. Muito importante. Então, você perder hoje e saber que, e aí, o que eu faço? Treina. Começa a treinar amanhã, que essa já foi. Esse é fundamental.
Então o esporte prepara isso. E a luta, por ser um esporte individual, prepara ainda mais. Desistir não é uma opção. Nunca. Mestre, Bora. obrigado pela Prazer. honra, obrigado pela participação. Nossa. Esse é o Papo Cabeça e a gente volta próxima quarta-feira.